Vamos ficar de pé para estar orando, né? Senhor, já te louvamos, Senhor. Já te pedimos, já te agradecemos. Agora é a parte mais principal, Senhor, o nosso alimento espiritual. Que o Senhor venha, papai querido, usar a tua serva, Senhor Jesus, para que a tua palavra venha falar no meu coração e no coração da igreja nessa noite. Que o Senhor venha, papai querido, abrir os nossos olhos espirituais. Que o Senhor venha, papai querido, abençoar cada um de nós que estamos aqui. Que nós, papai querido, viemos, Senhor, a guardar essa palavra no coração, papai querido. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Eu convido a igreja a se colocar de pé nesta noite. Amém? E convido os amados irmãos a abrirem as vossas Bíblias lá em Salmo 27. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? O título da palavra do Senhor diz: Confiança em Deus e anelo pela sua presença. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedir ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, e cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Amém? Podeis assentar? Aleluia. Glória a Deus. Amém? A palavra do Senhor nesta noite, quando o salmista fala: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a minha força, a minha vida, a quem temerei? Neste momento eu creio que Davi, ele passava por uma situação difícil. E ali, nesse salmo, ele relata no versículo 2, quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem a minha carne, tropeçaram e caíram. Mas no primeiro versículo, quando ele fala que o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? No momento de adversidade que Davi estava passando, ele abriu a sua boca e declarou que o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem eu temerei. O Senhor é a minha força, a minha vida, a quem recearei. Passamos momentos difíceis, sim. Sabemos que tem os nossos inimigos
A nossa luta não é contra a carne, mas é contra os principados e potestades. E o inimigo usa várias pessoas para se levantar contra a nossa vida, como usou aqui com Davi. Mas Davi, ele tinha a plena convicção que o Senhor era na vida dele. A partir do momento que nós temos essa convicção e aprendemos a guerrear essa guerra espiritual, mesmo que os inimigos tenham tramado contra mim e contra a sua vida, a palavra do Senhor diz que ferramenta nenhuma prospera contra mim e contra você. E aqui no versículo 3, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Imagine o momento de caos, o momento de luta que ele estava passando naquele momento. Ele vivia numa situação difícil, mas a todo momento ele declarava, ele tinha no coração dele que o Senhor era o Deus da vida dele, que o Senhor era a força dele. E é isso que o Senhor quer de mim e de você. Vem a luta, vem a prova, vem as tempestades. O Senhor quer que eu e você, nós tenhamos essa mesma convicção do salmista, que o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a minha força, é a minha vida, a quem temerei? Muitas vezes nós não conseguimos declarar. Muitas vezes nós recuamos e achamos que nós que temos que ir lá guerrear, fazer justiça com as nossas próprias mãos. E quando nós agimos com o nosso querer, com a nossa vontade, muitas vezes, a maioria das vezes, nós só quebramos a cara. Porque colocamos o problema na mão do Senhor. E humanamente falando, nós não estamos vendo o resultado. Porque o Senhor, ele não age da minha forma e nem da sua forma. Ele age na contramão do homem. Ele tem a forma de trabalhar. Ele só quer que eu e você, nós depositamos essa confiança nele. E quando eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias, lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nós vamos falar de uma pessoa que ele tinha essa plena convicção do Deus que ele servia, como Davi também tinha essa plena convicção. Gênesis 39, nós vamos falar de José. Nós sabemos que José foi ali vendido pelos seus irmãos. Primeiramente ele foi jogado dentro de um poço, depois foi vendido como escravo. Mesmo com todos percalços da vida, ele tinha essa convicção que o Senhor era o Deus da vida dele, era a salvação, era a força dele. Quando nós temos essa convicção, aonde nós estamos, nós somos diferentes. E aqui nessa palavra, o Senhor, ele chama a mim e a sua atenção. Quando nós servimos o Senhor, quando temos essa convicção que o Senhor é a nossa força, é a nossa esperança, aonde nós estamos, mesmo no meio do caos, o Senhor, ele nos honra nas mínimas coisas. Eu não sei qual que é o caos que você está vivendo, eu não sei qual que é o exército que tem se levantado contra a sua vida, mas continua confiando no Senhor, continua buscando o Senhor, continua vindo para a casa do Senhor, que o Senhor, ele vai fazer, ele vai te honrar em tudo que você tem colocado diante dele. E a palavra do Senhor diz: e José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos israelitas, que o tinha levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do Senhor, do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor estava com ele, tudo
que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Mesmo com todos os acontecimentos anteriores até chegar na casa desse egípcio, se José não fosse um homem de Deus, se ele não fosse um jovem de Deus, ele iria reclamar, ele iria murmurar, ele iria questionar: mas Senhor, o Senhor mostrou nos sonhos as 11 estrelas, e eu ali no meio, e quando eu contei o meu sonho, meus irmãos debocharam, olha onde eu estou. Mas José, ele não questionou, ele não recuou. E o que é mais lindo aqui no versículo 2, e o Senhor estava com José e foi varão próspero, e estava na casa do senhor egípcio. Mesmo ele sendo ali escravo daquele egípcio, tudo que estava na mão de José prosperava. Tudo que José fazia prosperava. Quando nós temos a presença do Senhor na nossa vida, quando nós confiamos no Senhor, tudo que fazemos é diferente, tudo prospera. Por que fulano de tal trabalha melhor? Por que fulano de tal vai fazer algo, dar o seu melhor? Esse é o diferencial do povo de Deus. Porque não é nós, mas sim o Espírito Santo de Deus nos capacitando. Não é que nós somos melhores que os outros, mas é que tudo que vamos fazer, nós apresentamos diante do Senhor. Domingo, quando nós finalizamos o culto, a oração é nós apresentarmos a semana toda diante de Deus. Porque quando nós apresentamos diante de Deus, não mais somos nós que iremos fazer, mas é o Senhor que vai à nossa frente. É essa confiança, é essa convicção que nós temos que ter. Como aquele salmista relatou, eu creio num momento de caos, que tudo estava ali, todos os seus inimigos tinham sido levantados contra a vida dele, mas ele tinha a convicção: não, o Senhor é a minha vida, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha luz. Mesmo no caso de José, foi vendido, era escravo, mas ali tudo que ele fazia prosperava, porque o Senhor era na vida de José. Mas como tudo não é flores, quando nós servimos o Senhor, tem o caminho estreito. Da mesma forma que aquele salmista passou pelos levantes. Aqui mais na frente a palavra do Senhor também relata que ali tudo que José fazia prosperava na casa do teu patrão, e era um jovem formoso. E o diabo não brinca de ser diabo. O que já fez? Porque a nossa luta não é contra a carne, é contra o principado. A mulher do patrão ficou interessada no servo. E o diabo não brinca de ser diabo, tramou todo um cenário para envergonhar José. Mas de forma alguma José caiu na artimanha, porque ele tinha plena convicção do Deus que ele servia. E não seria daquela forma, porque ele tinha o temor ao Senhor. Quando nós temos o temor ao Senhor, pode vir os melhores pratos, pode vir as melhores ofertas. Podemos até ser presos por não aceitar. Mas a prisão que José ficou não era prisão, porque a consciência dele não pesava, porque ele não fez nada de errado. Muitas vezes as pessoas não são presas numa cadeia, mas a consciência está ali pesada por algo de errado que foi feito. E ali a mulher de Potifar fez todo aquele cenário, montou toda aquela estratégia, e quem estava agindo tudo ali era o inimigo na mente dela. Jogou na mente dela o desejo pelo servo. O servo rejeitou. O que ela fez? Levantou uma calúnia contra o servo do Senhor. E ali José foi preso. Mas naquela prisão, aparentemente,
os olhos humanos, ele estaria preso, mas naquela prisão ele tinha a plena convicção que o Senhor era a luz e a vida dele. E ele não temia mal algum, porque a consciência dele não pesava mal algum. Ele andava em retidão com o Senhor. Ele tinha temor ao Senhor. E é esse temor que eu e você temos que ter. Nós vivemos no mundo, e a palavra do Senhor diz que o mundo jaz o maligno. E a lâmpada para os meus pés e para os seus pés é a palavra do Senhor. Hoje nós estamos aqui com essa palavra, o Senhor está me ensinando e te ensinando a desviar da aparência do mal. Como José desviou da aparência do mal. Porque o inimigo, ele monta todo um cenário. Aparentemente é tudo muito lindo, muito bonito. Mas todo esse cenário vai ter consequência. E a consequência é que muitas vezes nós não temos a oportunidade de arrependimento. E nós não podemos esquecer que aqui tudo é passageiro e tem a vida eterna. Nós teremos a vida eterna com o Senhor e a vida eterna no lago de fogo. E o Senhor, Ele chama a minha e a sua atenção. Qual desses caminhos que nós queremos seguir? Qual é o caminho que eu e você temos livre arbítrio de escolher? Porque as coisas seculares só sacia o nosso desejo naquele momento. Mas o vazio volta, a solidão volta, tudo volta. Mas quando temos o Senhor, o vazio que nós sentimos, o Senhor supre. O desejo que nós sentimos que não provém do Senhor, Ele tira, porque Ele nos liberta. Ele nos transforma. Quando nós oramos falando, Senhor, supre a minha necessidade. O Senhor sabe, não é só a necessidade de alimentarmos o nosso corpo físico, mas o Senhor conhece todas as nossas necessidades. Nós não podemos limitar o poder de Deus. Às vezes a gente acha que o Senhor só está aqui nessas quatro paredes, e nós limitamos isso. O Senhor não está só aqui. O Senhor, os olhos do Senhor contemplam toda a terra. E nós não podemos esquecer que quando pedimos o Senhor para suprir todas as nossas necessidades, Ele vai suprir tudo que nós precisamos. Mas também, quando Ele fala buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando nós estamos aqui sentadinho, bonitinho, buscando a palavra do Senhor, nós estamos buscando essa justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E o que não é do Senhor, o Senhor também tira. Porque a justiça dEle prevalece sobre as trevas. A justiça dEle faz brilhar a luz dEle na minha e na sua vida. Amém? E ali mais à frente, em Gênesis, o Senhor também fala, no versículo 40, que José foi preso. E ali com José foi parar o copeiro e o padeiro que trabalhava ali no reino, com o rei. E ali a gente vê a estratégia do Senhor. Foram ali esses dois homens, ficaram presos, e ali os dois tiveram sonhos diferentes, e comentaram com José. E ali o Senhor, Ele deu a revelação daqueles dois sonhos. Mesmo no momento de caos da vida de José, que aparentemente, humanamente falando, era caos, mas ele tinha plena convicção. A prisão era só para quem não tinha olhos espirituais, porque ele era conectado 24 horas com o Senhor. Ele era conectado com a fonte, ele tinha intimidade com a fonte. E ele sabia que o sonho que o Senhor mostrou para ele iria acontecer. É essa convicção que nós temos que ter. Essa convicção que o salmista teve. Ainda que um exército me cercasse, eu não temerei. É essa convicção que o Senhor está falando para mim e para você. Ei,
o exército tem se levantado, confia em mim. É eu que trabalho ao teu favor, é eu que te justifico. Amém? E aqui a palavra do Senhor diz que ali José interpretou aqueles sonhos. Um voltou a trabalhar no palácio e o outro foi morto. E ali a palavra do Senhor diz que ali o rei começou a ter vários sonhos. E sempre o mesmo sonho, sonhou várias vezes. E ali não tinha ninguém no reino que interpretava aquele sonho. Por que ele estava sonhando o mesmo sonho várias vezes? E ali o copeiro lembrou que o Senhor usou José para interpretar aqueles sonhos. Aonde a gente menos espera é que Deus age. Aonde que José iria imaginar que através daquela interpretação Deus iria honrá-lo? Então o Senhor fala para mim e para você: aquieta o teu coração, porque eu estou trabalhando ao teu favor. Eu sei a forma de fazer, porque José não imaginou. Então aquieta o teu coração e confia no Senhor. Deposita a sua confiança no Senhor. E ali o copeiro falou de José. E ali José interpretou o sonho para o rei. E ali aquele sonho que seria 7 anos de escassez e 7 anos de bonança. E nesses 7 anos de bonança, o Senhor revelou para José dizer para o rei juntar mantimentos, porque iria ter escassez na terra. E ali, da forma que Deus revelou para José, o rei fez. Aonde nós estamos muitas vezes, nós falamos, algumas pessoas têm se achegado a nós e nós conversamos como Deus usou José para interpretar os sonhos daqueles 2 homens. Deus nos usa para falar algo para as pessoas. E as pessoas veem em mim e você a presença de Deus, como aquele copeiro viu a presença de Deus na vida de José. E ali a palavra do Senhor diz que José interpretou o sonho. O rei fez conforme a revelação que o Senhor tinha dito a José. E a palavra do Senhor diz, só um momentinho que eu marquei aqui, irmãos. No capítulo 41, depois que José interpreta os sonhos de Faraó, a palavra do Senhor diz, no capítulo 42, mesmo com todas as dificuldades, com as calúnias, o Senhor, Ele tinha revelado para José que Ele iria honrá-lo, mesmo sendo vendido, mesmo sendo escravo, mesmo sendo caluniado, mesmo sendo preso por vários anos, mas a promessa do Senhor ardia no coração de José. E a palavra do Senhor diz no versículo 42, e tirou o Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele, ajoelhai. Assim pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José, eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Glória a Deus. Nós vemos aqui a honra de Deus. Nós vimos aqui a fidelidade de Deus na vida de um servo dele. Mesmo caluniado, mesmo perseguido, mesmo preso, o Senhor ali honrando. Então o Senhor quer falar para mim e para você, não importa a situação que você está passando, se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Aquieta o teu coração. Como o salmista disse, o Senhor é a minha luz, é a minha rocha, a quem eu temerei. É fácil? Não. Mas a cada dia que nós temos vindo aqui, o Senhor tem falado no meu e no seu coração. As estratégias dEle, o que nós devemos fazer, porque a palavra dEle é luz para os nossos pés. Nós não somos melhores que ninguém, mas a partir do momento
que quando nós ouvimos essa palavra e colocamos no nosso coração, o Senhor, Ele vai trazendo a revelação do Espírito Santo dEle na minha e na sua vida. Porque quando nós aprendemos a palavra dEle, coisas que nós fazíamos antes, nós não fazemos mais. Porque nós aprendemos a verdade. Às vezes nós somos criados numa família que tem uma cultura, que tem todo um costume. E às vezes a gente fala assim, não, mas lá na minha casa é assim, eu aprendi assim, meu pai e minha mãe me ensinou assim. Mas acima do nosso pai e da nossa mãe tem o Papai do céu, que nos escolheu desde o ventre e quer guiar e quer direcionar o meu caminho e o seu caminho, porque Ele quer que eu e você, nós tenhamos a vida eterna. O intuito do Senhor aqui na minha e na sua vida é sermos instrumentos para ganhar almas para o céu, porque isso aqui tudo é passageiro. Hoje eu estou aqui, eu não sei, daqui 1 minuto, 2 minutos, é da mesma forma, cada um de nós que estamos aqui. Mas nesta noite nós temos essa oportunidade de estarmos reunidos aqui, ouvindo a palavra dEle. Primeiro foi o Salmo, e ali o salmista, mesmo no momento de dificuldade, de luta e de prova, ele tinha a plena convicção no coração dele, ele declarava aquilo, que o Senhor era a luz da vida dele. É essa plena convicção que quando nós levantamos de manhã e falamos, Senhor, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. Senhor, estou andando na rua, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. Senhor, tem aquele problema para mim resolver lá, mas o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. Porque aonde estamos nós incomodamos da mesma forma que José incomodou. Incomodou tanto que o diabo montou todo aquele cenário para tentar envergonhar, mas envergonhado ficou quem se levantou contra a vida dele. Porque Deus levantou ele ali como o segundo homem, porque primeiro era o rei e segundo era ele que mandava naquele reino. Amém? Então aquieta o seu coração, levanta a sua cabeça, confia no Senhor. É momento difícil, é deserto, é. A palavra do Senhor, quando tirou o povo da terra do Egito, Ele já não deu lá a terra prometida, teve toda uma caminhada, é todo um trabalhar. Servir ao Senhor é toda uma caminhada. Quando nós andamos na rua, nós encontramos dificuldades. Tem coisa que nós temos que desviar, sim. Se nós passarmos ali, vai machucar. E o Senhor tem falado com a gente na palavra. Ei, não passa por ali, desvia da aparência do mal. É esse caminho que o Senhor tem falado para mim e para você. Eu e o pastor, nós não somos super não, nós somos carne. Mas a partir do momento que nós estamos aqui, aprendemos lendo, olha, não faz isso. Olha, José com todas as dificuldades ali, com todo aquele cenário, com aquela mulher ali, ele rejeitou aquele prato. Na caminhada, ele detectou, a hora que ele olhou, falou, não, isso aí, se eu fizer, eu vou perder a minha salvação. Eu vou perder a minha intimidade com Deus. É esse temor, é essa sabedoria que eu e você temos que ter, do caminho que devemos andar. E sair das rodas dos escarnecedores, como diz lá no Salmo 1. Nós temos que estar conectados na fonte, como aquela figueira, que as raízes sugam aquela água daquela fonte. Nós temos que estar conectados com o Senhor 24 horas. Nós somos seres humanos, nós temos as nossas fragilidades, nós às vezes pecamos, mas nós temos o temor e a humildade de pedir perdão para Deus. É essa humildade que eu e você temos que ter. Senhor, me perdoa. Senhor, eu agi dessa forma. Porque quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor e pedimos de coração, Senhor, me perdoa, Senhor, me liberta. Senhor, me transforma. Ele transforma. Ele nos ensina, porque a palavra dele é de libertação. Quando estamos aqui nesse momento, tudo que foi ministrado aqui não volta vazia. Foi lançada a sementinha em cada coração aqui de quem está nos escutando. Porque o Senhor, Ele lança a semente e vai regar no momento dele. Às vezes os irmãos estão aqui, a semente está sendo lançada,
às vezes muda de cidade e outra pessoa Deus vai usar para regar, para dar frutos. O intuito do Senhor é só a nossa alma. E nós estamos aqui nesta noite, alimentando desta palavra, dessa semente que dá fruto 30, 70, 100 por um. E o intuito de tudo é a nossa salvação. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Dessas últimas vezes o Senhor, Ele tem me usado para chamar a nossa atenção, porque não é só dos irmãos. A palavra primeiro tem que cortar, eu tenho que receber, para os irmãos receberem, né? E o Senhor tem chamado a nossa atenção, né? Para nós depositarmos a confiança nele, desviar do caminho do mal, e mesmo que estejamos vivendo em momentos difíceis, né? Nós temos que depositar nossa confiança no Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Amém. Então vamos orar. Glória a Deus. Vamos estar orando pela vida da Emily, Gabriele e Milena, Renata, João Neto, Mário, esposa, Lorivaldo e Kátia, Kaique, Davi, Andréia, Paulinho, Tânia, Jéssica, João, Enzo, Rafaele, Elicleide, Karine e Davi, Alice e Aline, Roneildo e Gabriel, Amanda, Ana, Lívia, Ana Luísa, Carol, Kellyton, Bruna, Felipe, Ana Luísa, Neidimar, Arlos e Amanda. Amém? Levante sua mão para o céu. Soberano Deus e eterno Pai. Papai querido, nesta noite nós levantamos a nossa mão para o alto e apresentamos diante de Ti cada nome que foi citado. Papai querido, que o Teu Espírito Santo venha de encontro à vida de cada um deles nesta noite, trazendo a libertação, trazendo a cura, trazendo a paz, trazendo o refrigério do Senhor sobre a vida de cada um deles. Papai querido, que o Senhor, ó Pai, venha alcançá-lo da mesma forma que o Senhor tem nos alcançado com a Tua misericórdia. E dê também, Papai querido, oportunidade de arrependimento, porque aqui tudo é passageiro, ó Pai. E o intuito do Senhor é a nossa alma. Que o Senhor venha alcançá-los com a Tua misericórdia. Papai querido, supre as necessidades de cada um deles nesta noite. Abre porta onde não tem porta, nós te pedimos. Papai querido, abençoa também a vida dos irmãos que não puderam vir. Que o Senhor venha alcançá-los nesta noite com a força, com a paz, com o refrigério do Senhor. Que o Senhor, ó Pai, venha adiante deles, quebrando todas as barreiras, todo impedimento. Papai querido, nós te louvamos pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui conosco. Papai querido, que o Senhor venha derramar da paz, do refrigério, da força do Senhor. Que o Senhor, ó Pai, venha suprir as necessidades de cada um deles nesta noite. Nós te pedimos e nós te louvamos por cada um que está aqui conosco, por cada um que ouviu a Tua palavra. Papai querido, abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo, com as bênçãos sem medidas do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.